Inquérito policial. É um procedimento administrativo que visa apurar infrações penais civis. Como se trata de um procedimento, ele tem início, meio e fim. Com o início, temos as formas de instauração. No meio, temos o desenvolvimento, com a produção de provas e busca por indícios. E no final, temos as formas como se dá o encerramento desse procedimento, que tem como fim ou o envio do inquérito para o Ministério Público para oferecer a ação penal, ou então o envio do inquérito ao juiz para promover o arquivamento. Dentre os assuntos mais relevantes no mundo dos concursos está o tema do inquérito policial. Nesse canal estou ensinando de forma fácil, simples e com conteúdo animado todos os assuntos sobre o tema. Vocês estão tendo acesso aos meus resumos e mapas mentais que desenvolvi ao longo de anos estudando para os mais diversos concursos. Vocês podem checar nos cards logo acima que eu já expliquei em um vídeo de 10 minutos todas as características do inquérito. Em um segundo vídeo, também citei como se dá a instauração do inquérito policial em crimes de ação penal pública incondicionada. E agora eu chamo a atenção de vocês para esse vídeo onde eu estarei explicando da forma mais prática e fácil possível como se dá a instauração do inquérito policial nos crimes de ação penal pública condicionada. Sendo assim, a forma mais prática da gente estudar esse assunto é reparando no nome. Bom, condicionada, ação penal pública condicionada, o que isso quer dizer? Bom, só pode dizer uma coisa, que existe aí uma condição. Basicamente, existem certos crimes que o processo penal só vai se preocupar se eles satisfizerem uma condição. Por isso que a ação é pública condicionada. E ela pode ser condicionada a dois fatores, essencialmente. O primeiro fator é a representação do ofendido ou de seu representante legal. A esse fator, nós podemos dar o nome também de delatio criminis postulatoria. O segundo fator, que pode ser uma condição para a propositura da ação ou para a instauração do inquérito policial, é a requisição do ministro da Justiça. Isso mesmo, existem crimes que só podem ser investigados e só pode ter ação deles se o ministro da Justiça requerer que isso aconteça. Bom, então temos aqui presente dois tipos de ação penal pública condicionada. Aquela condicionada à representação do ofendido, ou então condicionada à requisição do ministro da Justiça. Com essas informações, a gente já consegue responder algumas questões de concursos extremamente relevantes. Vamos ver essa daqui, por exemplo. Então vamos resolver essa questão aqui de técnico judiciário do Superior Tribunal de Justiça, em que o enunciado é o seguinte: notícia criminis é o meio pelo qual a vítima de delito ou seu representante legal manifesta sua vontade a respeito da instauração do inquérito policial. Bom, aqui já se vê que a questão está errada. Qual seria o grande erro da questão? É falar que a notícia criminis é o meio pelo qual a vítima do delito ou seu representante legal manifesta sua vontade. A gente acabou de ver que isso não é verdade. Você viu comigo que o nome que se dá para a representação da vítima é delatio criminis postulatoria e não notícia criminis. Então, essa questão aqui, gente, está errada. Não podemos marcar isso de jeito nenhum. O termo correto é delatio criminis postulatoria. Outra questão que já podemos responder com o conhecimento que adquirimos em poucos minutos é essa daqui, para perito criminal. Bom, vamos ler o enunciado aqui rapidinho. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, o inquérito policial... Qual alternativa seria a correta? Bom, a letra E, né? Não pode ser instaurado sem a representação. A gente acabou de ver que uma das condições de instaurar o inquérito policial é a representação do ofendido. Seria ou a representação do ofendido ou seu representante legal, ou a requisição de ministro da Justiça. Como está aqui a representação, então é essa a resposta certa. Tá vendo então, pessoal? Com pouco conhecimento aqui, com um pouco de aprendizado que a gente já teve nesse vídeo, em poucos minutos já ficou bem esclarecido os temas mais importantes, a gente já conseguiu resolver
questões muito relevantes dos principais concursos aí do Brasil. E vamos continuar então nesse assunto, vamos continuar apresentando aqui as características da instauração do inquérito policial nos crimes de ação penal pública condicionada. Gente, nós precisamos aqui continuar preenchendo o nosso quadrinho com as características da ação pública condicionada à representação. Lembra a delatio criminis postulatória? Ela mesma. Então, o prazo para a pessoa que sofreu um crime, que o crime é de ação penal pública condicionada, é de 6 meses. Ela tem 6 meses para apresentar a representação. Ou seja, ela tem 6 meses não para falar para a autoridade policial do crime, mas sim para dizer para a autoridade policial ou para quem quer, qualquer autoridade que seja, que ela tem intenção de ver o crime prosseguir perante a justiça. E essa representação, nós temos uma pequena observação acerca dela. É que o prazo começa a contar da data em que a pessoa tomou conhecimento da autoria do fato e não da data do fato. Ou seja, quando a pessoa toma conhecimento de quem foi que praticou o crime contra ela, a infração penal contra ela, desse conhecimento da autoria do crime ou da infração penal, é daí que começa a contar o prazo para a representação. Então, se em uma questão aparecer qual o prazo da representação, vocês falam que é 6 meses e que esses 6 meses só começam a contar a partir do momento que a pessoa descobre quem foi que praticou o fato contra ela. A pessoa descobriu quem foi que fez a maldade contra ela, ela então pode representar. Lembrando que representar não tem necessariamente a ver com noticiar o crime. A autoridade policial ou qualquer tipo de autoridade da justiça pode já estar ciente do crime, mas ela só vai perseguir aquele crime, só vai gerar um processo se a pessoa representar. Então, representar é a anuência da pessoa em fazer com que aquele processo siga em frente. E o prazo começa a contar da data de ciência da autoria do crime. Outra coisa que a gente precisa apontar é que essa representação de forma alguma precisa ser formal. Ela pode ser dirigida tanto ao juiz quanto ao delegado ou ao promotor, qualquer autoridade que tenha condão de poder pegar essa representação e transformar num processo, né? Claro que o juiz ele vai requisitar ao Ministério Público. E o delegado vai representar também ao Ministério Público, e o Ministério Público vai ser titular, porque a ação é pública. Toda ação pública, o promotor é titular. Agora, mais uma observação, e essa é importante que se faça, é que sem a representação, nos crimes de ação pública condicionada, a autoridade policial não pode sequer iniciar as investigações. Entendo quando eu digo que sem a representação, mesmo que a autoridade policial tenha conhecimento do crime, ela não pode fazer nada, porque ela só pode fazer algo quando a pessoa que sofreu aquele crime, ou então o representante dessa pessoa, de forma clara e explícita, que quer que aquele crime seja investigado, seja julgado, tenha ali um julgamento em cima desse fato. Então lembre que a autoridade sequer pode iniciar as investigações. Essa questão é muito recorrente em prova, porque fala que a autoridade policial pode fazer diligências prévias, pode instaurar um inquérito policial e só não vai ser promovida a ação penal. Nada disso. Pessoal, preste bem atenção nessa parte, porque a autoridade policial jamais pode nem tocar no assunto enquanto a pessoa não representar. Outra observação é que se a vítima for menor de 18 anos, quem deverá representar é o representante legal. Isso daí está claro, né? Se a pessoa não tem capacidade plena de entendimento, então o representante dela vai ser quem vai fazer essa representação para que o crime seja perseguido. Agora, uma observação dentro dessa observação é que se o representante legal não apresentar essa representação, o prazo para o direito decair só começa a contar da data que a pessoa fizer 18 anos. Ou seja, até a pessoa completar 18 anos, mais 6 meses. Perceba que ali em cima eu disse que o prazo para a representação é de 6 meses. Mas, se o representante legal de um adolescente de 16 anos, por exemplo, não fizer essa representação, tudo bem. Quando esse adolescente, daqui a 2 anos, fizer 18 anos de idade, ele vai ter o direito de procurar um delegado, procurar um promotor, procurar um juiz e falar do que aconteceu com ele e falar que deseja que seja instaurada uma ação penal, que deseja que seja instaurado um inquérito para apurar os fatos. Então, esse desejo dele vai ser
caracterizado pela representação. Agora, outra observação é que se o autor do crime for o próprio representante legal, então o juiz vai nomear um curador. Esse curador vai poder apresentar representação ou não. Pessoal, ficou muito claro aqui, todas essas questões são os principais fatores, os principais pontos que a gente precisa aprender sobre esse assunto. Instauração de inquérito policial nos crimes de ação penal pública condicionada. Instauração do inquérito policial em ação pública condicionada. É isso que a gente precisa aprender. Esses são os principais fatores que vai compor 90% das questões e que vai fazer você passar nos concursos públicos, que vai fazer você ser aprovado no AB. Quer uma prova disso? Mais uma questão aqui de analista judiciário, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e uma questão simples que trata sobre esse mesmo assunto. Vamos ler? Nos termos do quanto determina o parágrafo 4º do artigo 5º do Código de Processo Penal, o inquérito que apura crimes de ação penal de ação pública condicionada a depende para a instauração da respectiva representação. Como eu disse, pessoal, essa questão cai muito e essa é a resposta certa. Porque a autoridade policial, como eu bem mencionei a vocês, por mais que ela saiba do crime, ela não pode instaurar um inquérito policial, porque o crime é de ação penal pública condicionada. E ela é condicionada a algo, como a gente explicou. E esse algo é o desejo da vítima de que o crime seja apurado. E esse desejo se manifesta por meio da representação dela. Então, sem a representação, nada de instauração de inquérito policial. E agora essa questão aqui, ó, letra E. Vamos ler? Deve ser instaurada no prazo de 6 meses, contado da data do fato. Pessoal, um erro muito grave aqui. Data do fato. Muita gente cai nessa, muita gente erra. Não é da data do fato. É da data do conhecimento, da autoria do fato. Da data do conhecimento de quem praticou aquele fato. É aí que começa a contar. Mais uma questão alto nível aqui de defensor público, agora do estado de Ceará, tem a seguinte transcrição. Em crime de ação penal pública condicionada, a autoridade competente poderá iniciar o inquérito policial de ofício. Todavia, se no prazo decadencial de 6 meses o ofendido ou seu representante legal não formularem a representação, o inquérito será arquivado. Nessa questão, minha gente, a gente repara dois erros. A autoridade policial pode instaurar de ofício crimes de ação penal pública condicionada? Não pode. De ofício, jamais. Precisa da representação do ofendido ou de seu representante. Outra coisa é, se o prazo decadencial de 6 meses o ofendido ou seu representante legal não formular representação, o inquérito será arquivado? Essa parte aqui, ela é um pouco problemática, porque como eu havia dito para vocês, tem a situação de que se a pessoa for menor de idade, ela tem que completar os 18 anos e só depois dos 18 anos começa a contar os 6 meses. Então essa questão aqui tem dois erros que a gente não poderia deixar passar. Questão aqui errada, defensor público, prova difícil, né? Um cargo para ganhar aí quase 30 mil reais e a gente responde com grande facilidade. Falamos, portanto, suficientemente sobre a instauração do inquérito nos crimes de ação penal pública condicionada. Pessoal, condicionada à representação do ofendido. Agora vamos falar da instauração do inquérito nos crimes de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. São casos muito específicos, mas que de vez em quando caem em prova também e a gente precisa saber. Prometo que em pouquíssimos minutos, vocês vão saber praticamente todo o conteúdo necessário para acertar qualquer questão de prova acerca desse tema. Então, ela só acontece quando o ministro da Justiça pede para que um crime seja investigado. Instaura-se um inquérito policial somente nos crimes que o ministro da Justiça pede para que ele seja investigado. Mais uma vez, instaura-se um inquérito policial somente nos crimes que o ministro da Justiça requisite que ele seja investigado. Isso, claro, nos crimes de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Agora, uma observação muito poderosa e muito precisa que a gente precisa fazer é que essa requisição do ministro da Justiça, a contrário senso do que normalmente a gente entenderia, não vai para o delegado. A requisição vai para o Ministério Público, não vai para o delegado. Essa requisição do ministro da Justiça vai para o Ministério Público. E o ministro da Justiça só vai requerer que se instaure esse procedimento mediante algumas hipóteses. São elas.
crimes cometidos por estrangeiros contra brasileiro fora do Brasil. E nesse caso, vocês vão lembrar, e eu vou citar um caso muito pertinente, muito relevante atualmente, que é lá na Espanha, casos de racismo contra o nosso garoto Vinícius Júnior. Nesse caso, os torcedores ali dos clubes lá da Espanha estavam praticando atos racistas, injúrias raciais e racismo propriamente dito contra o Vinícius Júnior. Esse caso, se o ministro da Justiça brasileiro quiser, ele pode representar e aí esse crime vai ser investigado no Brasil, mesmo acontecendo lá fora do Brasil. Outro caso também que acontece, que é mediante requisição do ministro da Justiça, são os crimes contra a honra que acontecerem dentro do território brasileiro, cometidos contra o presidente ou contra chefe de governo estrangeiro. Então imagine vocês que o presidente da França está aqui no Brasil e alguém vai lá e xinga ele durante essa visita. Esse fato, caso o ministro da Justiça entenda ser necessário, ele vai requisitar a instauração do inquérito policial e para o Ministério Público, né? E aí vai ser instaurada o procedimento investigatório. Pessoal, falei que seria breve e foi. Aqui estão as principais características que vocês precisam saber sobre o tema, e eu tenho certeza que, como a gente já acertou diversas questões aqui, se você abrir o seu site de questões, você vai conseguir acertar bastante questões só com esses ensinamentos desse vídeo. Caso queira aprofundar mais, ter um léxico maior de informações, por favor, visite os outros vídeos do canal e você vai ver que tem muitas informações extremamente relevantes, simples, ilustradas e explicadas de forma a fazer você conseguir o maior número de acertos em qualquer prova que você esteja fazendo. Gostaria de pedir também para que vocês deixem o like nesse canal, né, por favor, porque isso vai estar fortalecendo o canal, fazendo o canal crescer. É um canal próprio de iniciativa privada, é um canal individual em que eu estou tentando fazer aqui, espalhar o conhecimento que eu adquiri ao longo do meu tempo estudando para concurso, com o máximo de pessoas possíveis. Então, por favor, deixe o seu like no canal. Se possível, também se inscreva aí no canal. E se você achou pertinente, deixe guardado o vídeo para você ver depois e compartilhe com algum amigo e faça bom proveito desse vídeo. Pessoal, agradeço fortemente e fico por aqui. Até a próxima.